aprendendo, com disposição de estudar, com disposição mesmo de participar de todas as discussões. Então, sendo bastante breve, eu agradeço demais o convite, fico muito honrado e desejo um bom evento aqui durante esses 3 dias de debate. Muito obrigado a todos. Passo a palavra rapidamente, Dr. Ricardo Luiz de Toledo Santos Filho, vice-presidente da OAB de São Paulo, advogado criminalista e mestre pela Universidade de São Paulo. Eu passo a palavra para suas, por gentileza, breves considerações. Boa noite a todas, alunas, estudantes, todos os estudantes, todos os advogados, todas as advogadas presentes. Inicialmente, saúdo, parabenizo pela iniciativa e agradeço à FIC e Unesp pela acolhida, um auditório repleto de alunos, advogadas interessados sobre o tema que é novo, tema palpitante, tema importante. Todos aqui, ainda que estudantes, seguirão caminhos diferentes, cada um com determinadas carreiras, com determinadas áreas, mas esse tema nos afeta muito a nós do direito penal. Então eu saúdo o professor Levi pelo convite, querido João Planocchia, Dileto Ami, a doutora professora Rosana, todos que aqui estão nos recebendo. Saúdo também a magistratura, o Ministério Público, porque nós temos um momento importante. Hoje vocês testemunharão opiniões divergentes e diferentes pontos de vista sobre o mesmo tema, mas de profissionais que têm uma realidade diversa. Isto serve para o engrandecimento do debate, o enriquecimento da discussão e o encaminhamento para propostas contínuas de aprimoramento do sistema de justiça. Então, saúdo o Dr. Paulo Sérgio, saúdo o juiz Dr. Carlos Roberto também, e a advocacia. A advocacia, a doutora Ivaninha, quem saúdo aqui em nome de todas as mulheres. Estamos numa semana simbólica, porque há mais advogadas hoje na ativa mulheres do que homens. Na semana passada, 161.800 advogadas. Passaram os homens no estado de São Paulo, são 161.600. Então hoje as mulheres já tomam a dianteira e parabenizo todas as mulheres. A advocacia, vejo aqui o nosso querido Jorge Canite, querido Alexandre Barra também aqui à mesa, todos os advogados presentes, o Ricardo também aqui ao meu lado, uma alegria estar ao seu lado. Rapidamente, para concluir, que se debaterá aqui a questão no primeiro painel do juiz de garantias, e cada parte irá fazer o seu ponto de vista, mas eu quero fazer uma propositura de início, que não tem a ver com a defesa, o conteúdo propriamente dito do juiz de garantias, mas que fica uma reflexão a todos, sobretudo aos estudantes, para a gente pensar como o nosso sistema republicano e democrático se mistura com os campos do direito penal, processo penal, porque esta lei passou pela aprovação de 527 deputados em primeiro turno e em segundo turno. Muitas pessoas se debruçaram sobre o tema. Depois do Senado, com mais 81 senadores, no primeiro turno e no segundo turno. Portanto, teve um debate para chegar a um ministro do Supremo Tribunal Federal e dar uma liminar suspendendo a lei. Este é o sistema jurídico brasileiro, em que o legislativo se debruçou sobre o tema, estudou, chegou a um caminho nas mãos de centenas de parlamentares para um integrante do Judiciário do Supremo Tribunal Federal dar uma liminar e suspender todo o trabalho feito. Fica a reflexão sobre essa questão, que tenho certeza será objeto de debate dos expositores dessa noite. Muito obrigado. Eu gostaria de consignar a presença do presidente da subseção, Suzano.
OAB, Wellington de Souza. Queria também consignar a presença do presidente da subseção de Santa Isabel, Wagner Lobo. Também aqui consignar a presença do presidente da TED 18, é isso, né? 18? 18, isso. Meu querido Alexandre Parra, e não menos importante, meu querido Carnite. Carnite, temos grandes histórias da Carnite. E hoje aqui conosco na mesa, só brilhantando, um brilhante advogado criminalista. Rapidamente eu vou passar a palavra para suas considerações ao Dr. João Palocchi. Boa noite a todos. Em nome da mantenedora do Centro Universitário Metropolitano de São Paulo, eu quero dizer que é um grande prazer ter todos aqui, todos os nossos alunos, professores, delegados, juízes, promotores, e essa seleta mesa, me parece que ela bem representa o ideal do judiciário aqui, o ideal da advocacia, o ideal do Ministério Público. Trazer aos alunos o que tem de melhor para que aprendam se quiserem e queiram aprender, por favor. Nós temos aqui representantes do Ministério Público, representantes da Ordem dos Advogados, representantes da magistratura. Entendam que aqui nós temos as 3 instituições de maior credibilidade no país. E sem essas instituições, sem uma delas, nós não temos Estado Democrático de Direito. Então, vejam a importância desse evento e a importância dos senhores terem em mente que devem se espelhar nos seus professores e se espelhar nessas pessoas, nesses homens que estão aqui, que são homens rígidos, dentro cada um na sua especialidade. Nós, advogados criminalistas, temos uma visão da matéria que vai ser tratada, o Ministério Público pode ter outra visão e a magistratura pode ter outra visão. É importante que os senhores saibam a visão de cada um e tirem as próprias conclusões. Mas mais do que a matéria, tentem também se espelhar nessas pessoas. E assim os senhores vão ter sucesso, certamente. Sejam todos bem-vindos e muito obrigado pela presença de todos aqui. Eu passo por último a palavra ao Dr. Eduardo Ferrari Geraus, presidente da 57ª subseção da OAB Guarulhos, para suas considerações. Em seguida, iniciamos o primeiro painel. Obrigado, professor Levi. Saúdo todos desta nossa seleta mesa e desde já consigno aqui a deferência, Dr. Paulo Sérgio de Oliveira Costa, pela presença aqui, trazendo a representatividade da Escola Superior do Ministério Público, e todos na mesa, em seu nome, eu os cumprimento. Muito obrigado. Gostaria de saudar todos os alunos e todas as alunas, mas vou utilizar de uma delas para abraçar a todos vocês. A acadêmica Laura Gato fica aqui saudada expressamente e estendendo a todas vocês e todos vocês. Quero saudar também a minha diretoria, que se encontra aqui à frente, diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil Guarulhos, e a nossa vice-presidente, doutora Evelyn Tavares, doutor Abner Vidal, nosso tesoureiro, doutor Rodrigo Prats, nosso secretário-geral, e doutora Ana Paula Menezes, que deve estar por aí em algum lugar, que é a nossa secretária adjunta. Quero também dizer que o que nós discutiremos hoje à noite será de muita relevância e de muita importância. E nos bastidores nós estávamos ali conversando, eu estava conversando com o Dr. Glaucio, que é magistrado, e ele falou: a única coisa que a gente sabe é que a gente ainda não sabe. Então nós vamos aqui bater papo, discutir, e estamos no meio de uma metamorfose legislativa. Vamos encarar, e vocês aí que estão presentes hoje vivenciarão um momento inédito. Quero também saudar mais uma vez a doutora Ossana, que sempre de portas abertas recebe a OAB, recebe os acadêmicos, recebe os estudantes, advogados e advogados. E espero que todos nós possamos desfrutar desse momento especial. Muito obrigado a todas e todos. Bom, vamos lá então ao nosso primeiro painel. Primeiro painel, juiz das garantias no Código de Processo
Processo Penal, teremos como expositor o Dr. Glaucio Roberto Brits Araújo, juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Guarulhos, juiz formador por área jurisdicional e formador individual da EPM. Foi juiz instrutor no Supremo Tribunal Federal e também palestrista da revista do Conselho Nacional de Justiça. Ele é doutor e mestre em Direito pela Universidade de São Paulo, pós-graduado em Direito Público pela EPM, professor na pós-graduação, coordenador adjunto de processo penal na Escola Paulista da Magistratura, professor convidado da Unisanto Unixul, palestrante em vários eventos e autor de diversas obras sobre direito penal e processo penal. Dr. Glaucio, mais uma vez agradecemos a sua presença e você está com a palavra. Talvez a gente precise consultar a legislação. Muita novidade, ainda não está tudo na memória, né? Eu gostaria de agradecer o convite ao Dr. Paulo, ao Dr. Levi, ao Dr. Ferrari, à doutora Sandra, e cumprimentar todos os estudantes, todos os advogados, promotores, os meus colegas que também vão participar do evento. E sem mais delongas, para aqui não citar nominalmente, acho que todo mundo a gente já conhece o brilhantismo de todos os operadores do direito que estão aqui. Eu vou iniciar a discussão, porque a gente tem uma tarefa árdua, são vários pontos. Eu tinha preparado uma exposição um pouquinho longa com o PowerPoint, mas eu acho que não é o momento para isso. Eu acho que a ideia é um bate-papo. Eu vou tentar aqui tocar em alguns pontos mais polêmicos. Recentemente, lá na Escola da Magistratura, a gente teve um evento com vários palestrantes para tratar do pacote todo. E a gente, ao final, na sexta-feira, chegou à conclusão de que foi muito profícuo, porque permitiu analisar as diversas concepções que estão sendo despertadas pela novidade legislativa e, claro, construir um caminho, dificilmente de consenso, mas que pelo menos facilite a aplicação da lei. A gente sabe que o juízo de garantia está suspenso por uma liminar do ministro Fux, e aí a gente tem um tempo, um fôlego para poder implementar esse novo processo, porque na verdade a gente percebe que foi refundado o processo penal no Brasil. A reforma é muito mais sensível até do que a recente que a gente teve no processo civil, pelo menos na minha opinião. Que vai tocar em princípios que sempre nortearam o processo. E aqui eu vou tratar, basicamente, para início, assim, um breve resumo, os modelos que a gente tinha. A gente tinha um modelo de acusatório de origem greco-romana, em que você tinha partes, você tinha um duelo, você tinha um julgador, eram os tribunais populares, você tinha oralidade, você tinha publicidade. Você não tinha aquela função do juiz de buscar provas e você tinha uma separação das funções, então, da exposição dos fatos e das provas e de quem fazia o julgamento. Depois, eu acho que a maioria vai se recordar das aulas, mas a gente tem um modelo do século XIII ao século XVIII, que é um modelo inquisitório. Esse modelo do direito canônico que contempla uma mescla de funções que eram separadas, eram as funções de acusar e de julgar. Então o juiz, ele buscava a verdade real. Você não tinha partes em situação de igualdade, você não tinha uma relação processual. O investigado, o imputado, era objeto do processo e não titular de direitos subjetivos, e aí as garantias fundamentais, os direitos processuais. Você tinha um procedimento sigiloso e secreto, e você tinha, então, julgamentos por quem buscava as provas e que, portanto, tinha a imparcialidade comprometida, porque desde o início já buscava
descobrir o crime e o autor do crime. Depois a gente tem um modelo misto com o Código Napoleônico, em uma fase inquisitória e uma fase já sob contraditório, uma fase em que há relação processual e uma fase então acusatória. Claro que isso assim é um panorama, né? Veja bem, nós não temos modelos puros. Talvez hoje o mais puro que nós temos é o sistema inglês, o sistema acusatório inglês. E a gente percebe que o Brasil, no Código de 41, adotou um modelo acusatório, mas temperado, com abrandamentos. Então você tinha essa primeira fase, que é a fase inquisitória, que aqui, para a gente traduzir um pouquinho para os estudantes, o delegado investiga, o promotor acompanha a investigação e o juiz analisa as medidas excepcionais que afetam e que comprometem direitos individuais, garantias do indivíduo, garantias fundamentais. Essas medidas mais gravosas, prisão, interceptação telefônica, enfim, essas medidas excepcionais de investigação. E você tem depois o titular da ação penal que vai promover a denúncia ou o arquivamento, e nós temos o início do processo de recebimento da denúncia, e aí, sob o contraditório, todo o material, claro, probatório produzido no inquérito, no sistema inquisitivo, é submetido ao contraditório diferido. Antes é facultativo, mas a partir do processo, o advogado é indispensável, e você tem um acompanhamento, então, da produção de provas, dos debates, pelas partes, uma relação isonômica entre as partes. E o juiz, claro que em condições normais de temperatura e pressão, em razão da imparcialidade, ele não deve se miscuir nessas funções. A separação é muito clara. O Ferraioli, que é o pai do garantismo, ele já pregava uma separação absoluta das funções de acusar e de julgar, justamente para garantir que o indivíduo ia ter um julgador imparcial, e somente seria condenado com a produção de provas. Enfim, assim, em linhas gerais é isso. Os modelos não são muito puros, mas a gente tem esses modelos. O Brasil adotava, então, esse modelo que era temperado, e aí com a Constituição de 88, parte da doutrina começou a compreender que vários dos dispositivos do Código, eles estavam eivados de inconstitucionalidade porque permitiam ao juiz uma função que não é de julgar. Embora, e aqui eu vou só citar um exemplo, a questão, por exemplo, do juiz determinar a oitiva de testemunha, de antecipar a produção de provas, de, na dúvida, determinar diligências. Essas previsões do Código, para parte da doutrina, não respeitavam o sistema acusatório que a Constituição adotou. Outra parte dizia, mas o juiz tem que zelar também pelo princípio da obrigatoriedade, ou seja, o Ministério Público, quem vai controlar, e aí é por conta, claro, de um desdobramento da legalidade, quem vai controlar a atividade do Ministério Público, não controlar na acepção de fiscalizar, mas quem vai acompanhar para ver se o Ministério Público não está abdicando da ação, do direito de ação e sacrificando por via oblíqua a pretensão política do Estado. Ora, o juiz então poderia acompanhar, e aí a gente tinha no artigo 28, por exemplo, a possibilidade do juiz entender que aquele arquivamento era indevido e aplicar o 28 e mandar para o procurador reanalisar se realmente aquele promotor, com exclusividade do direito da ação, não estava dispondo do direito da ação. Então, para muitos, esses poderes do juiz não comprometiam o sistema acusatório e não desrespeitavam a Constituição. Então, só voltando ao exemplo que eu citar, a própria professora Ada Pellegrini entendia que o juiz podia suprir a deficiência das partes, a deficiência probatória, e determinar algumas diligências. A crítica vinha no sentido de, ela dizia, o juiz não vai ser um mero espectador do direito do processo civil, em que trabalha-se com a verdade formal e não a verdade real, e ele é um historiador, ele precisa reconstruir a verdade para julgar bem. E no exercício dessa atividade, ele poderia, sim, determinar ou tomar algumas iniciativas para suprir, para formar o seu convencimento. E, de acordo com a persuasão racional das provas, o juiz tem a possibilidade de julgar bem. Uma parte entendia que não, que o fato de não se produzir provas
é favorável ao réu, e que a presunção de inocência, o direito ao silêncio, o direito de não se auto-incriminar, eles não existem apenas no momento da sentença. O juiz não vai avaliar a regra da presunção de inocência apenas para julgar. Eles permeiam todo o desenvolvimento do processo. Então, se chega em algum instante em que há uma dúvida, essa dúvida deve ser sanada em favor do réu. O juiz não pode complementar a produção de provas. E aí a gente tem um juiz mais inerte, mais equidistante e imparcial. Por outro lado, você acaba comprometendo, sacrificando um pouco a busca da verdade real. E aí, para essa corrente, a busca da verdade real não é um princípio jurídico, como é o princípio acusatório. Então, não cabe ao juiz buscar a verdade real. O juiz, na dúvida, deve absolver e não buscar provas, não determinar a complementação de provas. Eu estou traçando esse discurso histórico só para a gente compreender a mudança profunda que vem ocorrendo, primeiro pela jurisprudência e depois pela construção legislativa na estrutura do processo penal. A gente tem, então, começa a ter importados alguns institutos do direito germânico, de onde, do direito anglo-saxão, de onde o sistema acusatório sempre funcionou bem. Embora a nossa tradição seja uma tradição romano-germânica, né? O sistema acusatório, depois da Grécia e de Roma, ele ainda subsistiu até a Idade Média entre os povos germânicos. Então você tem, na nossa tradição cultural jurídica, essa raiz. E num jantar com o professor Greco, ele mesmo, o professor Vicente Greco, ele mesmo externou uma preocupação relevante. Ele disse: nós temos uma cultura para um modelo, que era aquele modelo do inquérito, que a gente tem um delegado, e tem um modelo judicial, um contraditório, as partes e o juiz. O legislador brasileiro criou um terceiro, é um sistema híbrido que não tem lugar nenhum do mundo. Ele inseriu um terceiro, que é esse juízo da garantia. Esquecendo-se que na Itália o juízo da garantia existe, mas lá tem peculiaridades. A carreira única, promotor e juiz, estão na mesma carreira. Esquecendo-se que na França não há essa figura do delegado que investiga, não tem o mesmo procedimento que o nosso. E aí o juízo de instrução lá tem peculiaridades. O sistema inglês é completamente diferente do nosso. E aí eu vou só aqui fazer um registro, que essa tendência já veio com a colaboração premiada. Claro que foi extremamente útil o combate, principalmente da criminalidade organizada, mas eu pude presenciar no trabalho no Supremo o desenvolvimento da colaboração premiada no nosso sistema, porque era algo que afetava, e aí a noção de sistema de Luma é importante, afetava outros institutos, outros dispositivos. Então não adianta a gente simplesmente enxertar algo estranho e esquecer da repercussão que terá para os outros dispositivos. E aí a gente percebia que o juiz ficava de mãos atadas. É difícil para a nossa cultura, e aqui eu como juiz, eu vou até iniciar a discussão polêmica, né? Eu tenho uma dificuldade de aceitar que o juiz estaria contaminado pelo fato de ter tido contato com um inquérito, que a imparcialidade dele está prejudicada, porque ele determinou uma interceptação telefônica, por exemplo, na fase extrajudicial. Essa lei, a gente sabe que tem injunções político-ideológicas, né? A lei que muitos apelidaram de Intercept, porque teve um caso isolado. Quer dizer, a gente tem vários casos, mas eu acho que o sistema tem mecanismos para frear esses desvios, né? Nós temos a exceção de suspeição, nós temos o contraditório, nós temos o dever de motivação de todas as decisões judiciais pelo juiz. Então você tem todo um controle a impedir que o juiz seja parcial no julgamento. O fato dele determinar uma medida cautelar ou uma medida de investigação excepcional, por si só, na minha modesta opinião, não vai contaminar a possibilidade dele julgar depois. O grande problema que a lei criou, e aí eu vou deixar mais inquietações do que respostas. Com essa ideia de que nós precisamos ter dois juízes, já temos lá o inquérito, o procedimento inquisitivo que não foi abolido. Nós vamos ter um juízo de garantia, que muita gente se esquece, mas o juízo de garantia não vai analisar só prisão, medida cautelar, ele vai
analisar a admissibilidade da denúncia, ele vai mandar citar, ele vai mandar, se não tiver advogado constituído, nomear defensor dativo, vai analisar toda a resposta da acusação, todas as preliminares, as questões prejudiciais, vai analisar todo o processo, todos os recursos, processamento, admissibilidade contra essas decisões, e ele vai, enfim, na fase do 399, decidir se ele recebe a denúncia, aquela convalidação da denúncia após a resposta, mas vai decidir se não tranca, se não extingue a punibilidade, se não absolve sumariamente. Somente aí ele vai marcar a instrução e julgamento, e aí ele encaminha os autos para o juiz, que hoje, a nossa figura aqui em Guarulhos, vai receber a partir da audiência, vai fazer a audiência e julgar. E aí tudo bem, a gente cria esse modelo e diz o seguinte, fala assim, como inspirar no DIPO, a experiência exitosa do DIPO, e diz o seguinte, DIPO agora, o DIPO só tem na capital, DIPO agora você faça tudo isso, sem cartório, e manda isso para as varas depois julgarem, instruírem, fazerem a audiência e julgar. Além claro, do problema de ordem prática, pragmático, a gente vai ter problemas de interpretação, porque se a gente for adotar uma exegese teleológica e sistemática dos preceitos, nós vamos ter que enxergar vários revogados implicitamente ou parcialmente. Por exemplo, hoje eu posso julgar com base, obviamente, um valor muito maior do que foi produzido sob o contraditório. Mas eu posso analisar e atribuir valor relativo aos elementos do inquérito. Né? Muito bem. O juízo de garantia, ele vai analisar a regularidade, tudo isso. Ele vai ter contato com o inquérito, mas o juiz que vai julgar não. Está vedado o acesso ao inquérito. Aí eu pergunto, o juiz na audiência de instrução não sabe, não tem ideia do que aconteceu no inquérito. A gente tem a pretensão de que haja um julgamento justo. Ele não tem noção do que aconteceu no inquérito. O advogado pergunta ao promotor para testemunha, por quê? Como começou aquela investigação? O que aconteceu no inquérito? O que o senhor disse no inquérito? Mas diz o que está lá no inquérito, que o juiz não pode ter acesso. Porque o sigilo só vale contra o julgador. As partes vão ter sempre acesso. Os autos ficam acautelados, a lei diz, né? Até a expressão, ao invés de guardados, acautelados com o sigilo para o juiz que vai julgar. Só o juiz da garantia pode conhecer aquele material. Aí você vai na audiência e deferir a pergunta do advogado e causar um cerceamento de defesa. Ou eu vou deixar o advogado prosseguir nas indagações, e aí pode haver uma alegação de nulidade lá na frente dizendo que eu descumpri o artigo que veda o conhecimento do conteúdo do inquérito ao juiz julgador. Então, esqueceu de revogar o 155, que diz que eu não posso julgar exclusivamente com base no inquérito, mas, ao contrário, eu posso, então, não exclusivamente, mas eu posso, então, levar em consideração o que foi produzido no inquérito para julgar. Então, teve que revogar esse artigo. Então, nós temos que revogar o 402, que o juiz determina a produção de alguma prova, uma diligência complementar. Testemunha do juiz, então o juiz não pode mais estar contaminado. Isso retira a imparcialidade do juiz, se ele quiser ouvir uma testemunha do juízo, só que não revogaram 402. Produção antecipada de provas, também. Ou seja, o nosso legislador não trabalha com a noção de sistema. Ele vem e joga uma reforma dessa e não analisa a repercussão, não analisa os princípios fundadores do processo penal. E não, na legislação penal da mesma forma. Aqui eu vou levantar um outro problema, do arquivamento. Amanhã, eu até troquei o tema, porque amanhã eu vim para Brasília, eu tinha preparado falar da NPP, e Acordo de Não Persecução Penal. E o Rodrigo Terini ia falar do juiz de garantia. Eu tive que improvisar hoje à noite para tentar tocar nos pontos mais importantes, com conta de madrugada, para a gente não sair esvaziado do tema, mas eu preciso falar do 28. O 28, nós vamos ter a possibilidade do acordo e ter a possibilidade do arquivamento, né, e da denúncia. O arquivamento que vai ser feito só pelo promotor, sem a submissão ao juiz, para aquela homologação, para o juiz ver se aplica o mérito do procurador, enfim. Tudo bem, é um sistema acusatório puro, o promotor é o titular da
revogação e ele vai dispor, não dispor, ele precisa motivar e vai ter a revisão, que vai mandar para o órgão superior do Ministério Público, que vai fazer a revisão, as câmaras na federal, e dizer, não, é isso mesmo, o promotor está correto, é caso de arquivar, mas não passa mais pelo juiz. Além do problema pragmático, que é como o MP vai implementar tudo isso, esqueceram que o juiz, se tiver medida cautelar, precisa passar pelo juiz para revogar a medida cautelar. Ou então nós vamos deixar com a medida cautelar. Ou vai ficar sem decisão. O próprio promotor vai tomar uma decisão. Aí nós, então, como aquela preocupação de separar as funções, então a gente joga por terra. Esqueceu de falar, e é engraçado, porque aí o promotor tem que comunicar a vítima, comunicar o investigado, comunicar atualmente a defesa, fazer a revisão, mas não está dizendo que tem que comunicar o juiz. Só que além do problema da revogação, você tem algumas pendências que dependem do juiz analisar. Então, assim, o que a gente percebe é uma preocupação muito significativa do legislador em tirar poderes do juiz. Então, nada mais pode ser feito de ofício pelo juiz. Eu não estou falando aqui, eu estou falando aqui mais como acadêmico do que como juiz. Realmente é por convicção, não é por posição. Mas eu acho que o juiz, a gente está esvaziando os poderes do juiz e a gente sabe o que tem por trás disso. De onde surgiu tudo isso, né? A gente tem agora, tudo bem, o sistema acusatório, o juiz na colaboração premiada, a gente construiu lá no Supremo a ideia de que ele ia fazer a sindicabilidade, que era só analisar a formalidade, que é o que ele vai fazer no ANPP. A legalidade do acordo, a formalidade, e aí atribuir eficácia com a homologação, sem se excluir nas condições das partes, que passam a discutir com liberdade o que vão ajustar para não haver a percepção, para haver uma delação premiada, enfim. Aí essa ideia é transportada para a produção de provas, para quaisquer medidas decretadas de ofício e prisão, ok, mas a gente esquece de modificar os dispositivos legais para dar uma noção do sistema, para dar coerência ao sistema. Eu já, para encaminhar para o final, porque eu sei que o tempo é curto, exíguo, a gente vai só queria levantar alguns problemas. A gente vai se deparar com outros problemas. Por exemplo, o inquérito, o juiz da garantia vai prorrogar ou não. A lei fala prorrogar por 15 dias, só que esqueceu que para preso é de 10 dias. Então, qual a solução? Agora 15 prorrogado por 15, 10 por 10. O que tem predominado nos eventos dos quais eu estou participando é a ideia de que mantém os 10 iniciais do código e agora os 15, para prorrogar são 15. Isso é um problema de interpretação, vai ensejar dúvidas. Outra competência importante do juízo das garantias, a produção de provas não repetíveis e urgentes. Só que esse E complicou, porque o juízo da garantia vai produzir provas não repetíveis. Aquelas provas que não podem ser produzidas em juízo, uma perícia agora, uma interceptação tem que ser feita agora, não dá para deixar para a fase judicial sob contraditório, certo? Então o juízo de garantia vai cuidar dessa produção de provas, vai deferir ou não, sempre vai ter pedido, provocado, em razão da inércia, da imparcialidade, do sistema acusatório, mas ele vai analisar essas provas. Só que não diz de outras provas que, embora não repetíveis, precisam ser produzidas no inquérito. Por exemplo, você tem uma perícia e você tem provas que vão ser repetidas, mas que você precisa produzir agora. Por exemplo, uma prova testemunhal, que a testemunha tem um risco de falecer. Então, esqueceu desse detalhe. Esqueceu mais, que eu acho que é mais grave ainda, ele diz o pedido de provisório cautelar, que será analisado pelos juízos de prisão provisória, né, ou cautelar, pelo juízo da garantia, devendo prorrogá-las. Só que ele se refere a prorrogá-las como se as duas fossem prorrogadas, na verdade, só a provisória e especificamente a temporária é que é uma prisão prorrogável. Outra competência importante, analisar o flagrante e ser informado de qualquer investigação que seja instaurada. E aqui se inclui o PIC e a PET. PET, no Supremo, PET nos tribunais superiores, são procedimentos que não têm nome, investigações, outras ações, aquelas inominadas do processo civil.
E o PIC é aquele procedimento de investigação que o Ministério Público instaura. A lei, embora não tenha sido clara, eu acho que a melhor interpretação é no sentido de que o juiz deve ser informado, inclusive dessa que o promotor instaurou, não só a que o delegado instaura. Só que ele esquece que o juiz precisa ser informado depois do arquivamento dessa investigação. Porque ele fala que deve ser informado só da investigação, não do arquivamento. E aí o juiz fica, bom, eu sei que tem uma investigação, ela acabou e eu nem estou sabendo. Já foi arquivado, os autos estão arquivados, enfim. Temos um outro problema, a audiência de custódia. Que os senhores estão vendo que as competências do juízo de garantia são muito mais amplas do que a audiência de custódia. Muita gente está confundido. A audiência de custódia é um ato que o juiz da garantia vai fazer, que é aquela que tem experiência já em São Paulo, foi adotada em outras comarcas, que nós temos aqui. E aliás, eu até convido todos os estudantes a quiserem ir à quarta criminal aqui no Guarulhos, dos colegas, para ver como nós vamos implementar isso tudo. Eu acho que isso vai ser interessante. Os senhores vão acompanhar como eu acompanhei, e foi chocante para mim a mudança do modelo antigo para a Lei 9.099 de 95, porque a gente nunca imaginou que promotor e advogado e réu fossem fazer acordo e falar, não, você vai prestar serviço, você vai fazer isso, a suspensão condicional do processo, o juízo processual depois, isso tudo vem mudando profundamente o modelo que a gente tem de processo. De qualquer forma, a audiência de custódia é um ato complexo, ele vai ter que analisar se acontecer alguma coisa com o preso e tudo mais, mas nós vamos ter um problema muito complexo, que é o da apresentação. Por quê? Vamos imaginar lá no Amazonas. O crime ocorreu em Manaus. Vamos pegar uma cidade maior, mas mais afastada. O crime ocorreu lá, o delegado diz o seguinte: eu vou apresentar aqui na comarca, para a audiência de custódia, o juízo de garantias vai analisar a prisão, vai analisar, vai tocar o inquérito e depois até a instrução, o processo. Só que aí a instrução ele não pode fazer nem pode julgar, ele está impedido. O que ele faz? Ele manda para o juiz a comarca mais perto de barco, 300 quilômetros. Ele manda para aquele juiz recebe o processo e diz: todas as testemunhas são de lá, eu vou deprecar tudo, todas as oitivas, interrogatórios. E se o réu estiver preso? E excesso de prazo? E a economia processual? O delegado diz: então vou apresentar lá 300 quilômetros, descumprindo, né? Mas eu vou apresentar lá. E ele vai fazer a produção de provas, juiz de garantia de uma cidade a 300 quilômetros, sendo que o local do crime, todas as provas estão aqui. Os senhores percebem Mas claro, tudo isso era o quê? O desejo, o afã do legislador de impedir que o juiz tivesse contato com o inquérito. Então o juiz da instrução, a parte junto, o advogado ou o promotor, junta as peças do inquérito. O que ele faz? Manda desentranhar. Ele teve contato, leu sem querer. Vamos fazer de conta que ele não quis ler muito. Só deu uma olhadinha no inquérito. A nova lei diz que ele não pode mais julgar. Essa prova é inadmissível. Mas é inadmissível o quê? Ela é uma prova ilícita ou ilegítima? Porque a prova ilegal pode ser ilegítima ou ilícita. A ilegítima que viola a regra processual, a ilícita que viola a norma constitucional. Tenho para mim que será ilegítima, mas o que ele vai fazer? Ele vai julgar mesmo tendo contato com uma prova ilegítima? Ou a gente interpreta o dispositivo dizendo que inadmissível aqui, o artigo diz dizer só ilícita, não ilegítima, ou a gente compromete, o juiz tem que se dar por suspeito e enviar para outro juiz, um terceiro juiz, né? Teve o juiz da garantia, esse é o juiz da instrução. Nós vamos ter mais esse problema. A questão que eu acho que é muito relevante de trancar o inquérito. Estou dizendo que o juiz da garantia tem que trancar o inquérito, mas esqueceu que tem um PIC, o PET. Ele não pode trancar a investigação do Ministério Público, porque a lei, hora fala em investigação, o legislador é extremamente atécnico. Tem vários erros na legislação. Eu não estou querendo aqui ser pessimista, eu digo o seguinte: a gente tem que chamar atenção para esses problemas para tentar buscar soluções. Então, tudo bem. Ora ele usa a investigação, ora inquérito policial, mas não é a mesma coisa. Inquérito policial é a investigação conduzida pela autoridade policial. Mas a investigação conduzida pelo Ministério Público,
Então o juiz não pode trancar. Muito bem. Diz o seguinte, que ele tem que conceder a ordem, trancar, se for manifestamente ilegal. Mas e se houve uma requisição do Ministério Público? A gente sabe que se o promotor é coator, autoridade coatora, o HC é no tribunal, não é para o juiz da garantia. O que a gente faz? Tenho para mim que a solução que a gente tem conversado entre os colegas é que ele pode sim, agora, por causa da inovação legislativa, depois o doutor Levi, o doutor Ricardo pode até ter uma opinião no sentido contrário, mas eu vejo que a norma foi bem clara, ele pode conceder uma ordem e trancar o inquérito que foi requisitado, cuja instalação foi requisitada pelo Ministério Público, como se ele concedesse um HC. E que recurso cabe? Porque a lei não fala. Recurso em sentido estrito, embora não seja um HC, não deixa de ser uma concessão de ordem para liberar o autuado investigado. Aí a própria lei esqueceu e diz que o juiz pode, esqueceu de tudo que ela fez, e ao longo dos outros dispositivos, diz que o juiz deve requisitar documentos e informações ao delegado, que não deixa de ser uma forma de tomar uma medida de ofício. Bom, para mim caminhar até o final, eu queria só levantar mais alguns pontos. HC, quem analisa o HC então, antes do oferecimento da denúncia? Porque a lei diz que quem analisa o recebimento da denúncia é o juiz da garantia. Depois vai para o juízo da instrução. Só que ela diz que o juiz da garantia analisa a liberdade só até o oferecimento da denúncia. E entre o oferecimento e o recebimento da denúncia, quem vai analisar HC? Ninguém. A lei uma hora usou recebimento, outra hora oferecimento. Os senhores veem como uma coisa mal feita. E veja, a gente não. A mesma coisa foi com a lei do abuso de autoridade. A gente, na associação lá, a gente enviou nota técnica, a gente discutiu o projeto. O projeto de CPP, o deputado João, que estava, esqueci o sobrenome dele, estava conduzindo essa reforma já há 3 anos, ele estava constantemente na Barra Funda, ouvindo da gente o que ia alterar, ouvindo os operadores do direito. Enfim, agora essa reforma veio de atropelo. Nós vamos ter que lidar com vários problemas. No meu tempo esgotou, eu vou só levantar mais 2, é que eu não resisto. Arquivamento imparcial, arquivamento implícito. O que fazer? Desmembra? Porque vamos supor, tem 2 crimes ou 2 réus. O promotor arquiva com relação ao crime um réu e oferece denúncia com relação ao outro. O que ele faz? Eu acho que desmembra, porque vai precisar haver revisão daquele arquivamento e o processo vai correr. Vamos supor que o procurador, o órgão, a Câmara Colegiada, manda oferecer a denúncia. O mesmo promotor vai oferecer a denúncia, mas ele não quer a independência funcional dele. A saída é designar um promotor. Só que o 28, que permitia a designação do promotor, foi revogado. Então a gente usa um artigo revogado para achar uma solução. Designa um outro promotor que vai oferecer a denúncia. Não nos mesmos autos, porque senão fica uma bagunça. Um promotor com uma denúncia, um promotor com outra denúncia. A gente desmembra. Vai ter então processos separados. Seria uma hipótese de exceção à conexão. Por fim, o arquivamento implícito, eu acho que o juiz pode sim fazer uma análise, porque embora não esteja lá expresso que crime, se ele vislumbrou, ainda que isso não veja, eu não entendo que isso fere o sistema acusatório, que é algo de ofício que ele está fazendo, mas se ele viu, e em razão da legalidade, ele deve remeter para o promotor, peraí, faltou falar desse crime e esse autor, para que haja um arquivamento expresso. A lei não resolveu nenhum desses problemas. Por fim, só para a gente, eu deixo aqui como questionamento, só para a gente ter em mente, se era tão importante o juiz da garantia, veja só, eu não sou contra o juiz da garantia, ele vai ser declarado constitucional. Certamente vai, porque é uma opção de política criminal. Uma opção legítima que o legislador tomou, ele não está violando a Constituição. E a gente já percebeu nas manifestações dos ministros do Supremo, daqueles que falaram, já o próprio Alexandre de Moraes, agora não se vendo, sinalizou no sentido de que isso vai ser implementado. A questão é como. E como nós vamos resolver esses problemas de interpretação. Agora,
a gente vai precisar corrigir esses problemas. Essa correção de rumos vai ser na aplicação, por todos nós vamos ter que construir isso. E claro que eu acho que a questão e aí eu só para já finalizar, a questão que eu queria deixar é, se ele contamina o contato com o inquérito, contamina a imparcialidade do juiz, por que ficou de fora a violência doméstica, o eleitoral, os tribunais superiores? Aí não tem problema. Aí os juízes que cuidaram da persecução extrajudicial podem participar da judicial, conduzir a judicial e julgar. Para mim parece um pouco incoerente. É uma novidade, vamos tentar aperfeiçoar, vamos tentar extrair dela o que há de bom. Eu acho que a ideia é interessante, mas eu acho que demanda vários aprimoramentos. Eu deixei aqui alguns só dos problemas e, por último, só dizer o seguinte, que assim que o Supremo derrubar a liminar e a gente tiver que aplicar no dia seguinte o juízo de garantia, tem vários dispositivos que a gente tem que atentar que são de natureza penal, porque dizem respeito diretamente a direitos fundamentais do investigado e, obviamente, beneficiam e dizem respeito à matéria penal. E, então, devem até retroagir em benefício do réu. Enfim, eu acho que esses são alguns pontos que eu gostaria de mencionar. Tem outras questões importantes, mas eu acho que isso já dá uma ideia do tamanho do desafio que a gente tem pela frente. Queria mais uma vez agradecer a todos pela atenção, tá? Agradecer ao convite, manifestar aqui a minha honra de estar aqui na FIG e no MESP, por ter recebido o convite da OAB e do Ministério Público para esse bate-papo com vocês. Mais uma vez aqui registrar minhas homenagens a todos os operadores de direito, principalmente todos que compõem a mesa e estão aqui, justamente empenhados, abnegados por conhecer a nova realidade e trabalhar de uma forma em que a gente consiga chegar a um sistema de justiça que, repetindo que o Dr. Paulo disse, é um sistema de justiça mais próximo do ideal e do perfeito possível. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Bom, imediatamente eu já passo a palavra ao Dr. Ricardo José Gasques de Almeida Silvares, promotor de Justiça do Ministério Público de São Paulo e integrante do Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais de São Paulo, foi integrante do GAECO, Combate ao Crime Organizado, professor de Direito Penal e Processo Penal, mestre e doutorando em Processo Penal pela USP, especialista em Direito Constitucional, Processo Constitucional pelo Centro Universitário FECAP. Dr. Ricardo, mais uma vez seja bem-vindo aqui à nossa casa, está com a palavra 25 minutos. Bom, eu gostaria de inicialmente cumprimentar o Dr. Glaucio pela exposição que foi feita. Quero cumprimentar aqui a direção da faculdade pelo evento que está sendo realizado, e a OAB e o Ministério e a Escola Superior do Ministério Público. Isso é um novo momento aí para a escola, que o Dr. Paulo Sérgio Oliveira Costa implementa. Eu quero cumprimentá-lo também. Cumprimentar também o Dr. Levi, que antes de deixar a escola fez esse convite. A escola me convidou para alguns eventos e foi uma irresponsabilidade do Dr. Levi que a escola vai pagar pelos próximos meses. Mas eu quero deixar aqui a profunda honra que tenho com esses convites. E tendo visto o tempo, eu gostaria de já passar para a análise de alguns pontos aqui que foram trazidos. Em primeiro lugar, eu penso que uma coisa que sempre me preocupa, quando eu li o artigo 3º lá dessa reforma, que trouxe para o CPP, eu fiquei, num primeiro momento, muito contente de ver aquilo escrito no Código de Processo Penal, mas ao mesmo tempo muito preocupado, porque sempre quando o legislador traz uma regra nova, parece que aquilo não existia antes, quando na verdade existia.
O sistema brasileiro, desde a Constituição de 88, era e continua sendo o sistema acusatório. A única coisa que o artigo 3º-A fez foi inscrever isso no Código de Processo Penal. E a grande característica do sistema acusatório é essa separação entre as funções de acusar e de julgar. E é isso que diferencia do sistema inquisitório, já abandonado em boa parte, ou se não em toda parte do planeta. O problema todo é que, além disso, ele trouxe duas regras que me parecem muito salutares, apesar das críticas que eu venho ouvindo de colegas do Ministério Público, que são a seguinte: o juiz ele não deve se envolver, ter iniciativa na fase da investigação, o que é uma característica do sistema acusatório de modo geral, e o juiz não deve suprir o ônus probatório do Ministério Público, o que também me parece algo também salutar, apesar das opiniões que vejo em contrário. Isso é uma decorrência do sistema acusatório. Por quê? Porque o sistema acusatório ele se funda na ideia da imparcialidade do órgão julgador. Isso é extremamente importante. Nós fomos analisar a doutrina norte-americana, a doutrina inglesa. Essa é uma preocupação muito grande dessa parte da doutrina que analisa o sistema acusatório. Esses outros países, no entanto, eles foram além do sistema acusatório e adotaram um modelo de sistema acusatório que é comumente chamado de modelo adversarial, em que o juiz é privado de qualquer iniciativa durante todo o processo, não só na fase de investigação, mas também na fase propriamente dita de julgamento. Se nós examinarmos o modelo inglês, o modelo norte-americano, o canadense, nós vamos ver que o juiz criminal ele está ali para dirigir os trabalhos, algumas vezes para julgar o caso sem o júri, mas não para decidir se irá produzir essa ou aquela prova. Essas são as partes que definem. Aliás, diga-se de passagem, essa autonomia das partes é que possibilitou, à margem da lei, que o sistema de plea bargain tenha sido criado nos Estados Unidos. O sistema de plea bargain foi criado na marra, pelos promotores com os advogados. A Suprema Corte Americana só foi reconhecer a constitucionalidade daquilo que era praticado há décadas e décadas, não tanto tempo assim como se pensa, mas desde o final do século XIX e durante boa parte do século XX, somente na década de 70 do século XX, que a Suprema Corte realmente falou, não, isso é legal. Isso também aconteceu na Alemanha. Na Alemanha se criou uma espécie de acordo à margem da lei, vinha sendo praticado à margem da lei durante muito tempo, era chamado pela doutrina alemã do elefante branco na sala. Todo mundo sabia que existia, mas ninguém falava dele. Até que veio uma lei e regularizou isso. O sistema adversarial, a meu ver, não foi adotado pelo artigo 3º-A. Ele não foi tão longe assim. O modelo adversarial não foi adotado. Nós continuamos com o modelo inquisitorial, não vamos nos confundir com inquisitório. Inquisitorial é um modelo em que o juiz ainda tem poderes dentro do processo, mas dentro do processo, não da fase de investigação. Poderes de iniciativa, diga-se de passagem. Então, eu creio que eu falo isso, eu acho importante frisar isso, porque eu já ouvi vozes no sentido de que os juízes perderam qualquer poder agora no processo, quando não é verdade. Por exemplo, o artigo 156 foi revogado. Não foi revogado. O artigo 56 continua em vigor. Ele foi derrogado numa parte, no inciso 1, quando ele fala que o juiz pode determinar de ofício, na fase de investigação, a produção antecipada de provas. Isso ele não pode. De ofício, não. Mas na fase processual, sim, ele pode. Porque por exemplo, a oitiva da vítima. A vítima não precisa ser arrolada pelo Ministério Público, é um dever do juiz ouvir a vítima. Se a vítima está doente, o juiz pode antecipar essa prova, de ofício. Então, vamos ter cuidado, né? E quando se tem uma nova regra, né? De tentar fazer com que tudo seja refundado. A meu ver, não me parece que seja isso que foi feito.
Onde que entra o juiz de garantias aqui? O juiz das garantias é uma tentativa de se trazer alguns institutos que existem fora do país, essa figura mesmo desse juiz das garantias, que existe fora do país, adaptando aqui ao nosso processo. É muito importante, o Dr. Glaucio citou, por exemplo, a questão da colaboração premiada. É importante, sim, nós estarmos abertos para outros sistemas. O processo italiano fez isso, trouxe para o sistema italiano algumas coisas que eram do sistema anglo-saxão. Agora, o sistema da Common Law é muito importante, mas o que nós não podemos fazer é um transplante desses institutos. Nós vamos fazer uma tradução, traduzir esses institutos para o nosso sistema. Essa é outro conceito também importante, essa diferença entre transplante e tradução. Onde que entra o juiz das garantias? Na questão da imparcialidade, que já foi exposto aqui. Essa foi a preocupação do legislador. Agora, é verdade, eu concordo inteiramente com o Dr. Glaucio, no sentido de que houve diversas redações aqui no nosso artigo 3º-B, sobretudo, mas também do artigo 3º-C, que causam diversas preocupações. Diversas. Como eu não tenho tempo para trazer todas as preocupações que nós temos, eu quero só chamar a atenção, primeiro, para o inciso 9 do artigo 3º-B, que fala do trancamento do inquérito. Esse trancamento do inquérito, a meu ver, tem que ter uma natureza jurídica. Pode chamar do que quiser. O que quiser. Mas quando o juiz tranca o inquérito, ele está dando uma ordem de habeas corpus, de ofício. Ou provocado, não importa. É uma ordem de habeas corpus. Nós podemos chamá-lo do que quiser. Mas é aquela velha história. Se tem orelhinha de gato, pelinho de gato, narizinho de gato, bigodinho de gato, e faz miau, é gato. Pode chamar de tatu, cachorro, o que quiser, é gato. E isso é um habeas corpus. Tanto é um habeas corpus que, a nosso ver, ele deve ser desafiado por via do recurso em sentido estrito. Porque senão, nós teremos aqui um poder que não existe em lugar nenhum. O juiz pode trancar uma investigação e não ter recurso. E não tem recurso. O que vai na contramão da própria ideia do que se criou aqui do juiz das garantias. Então, a meu ver, isso é habeas corpus. Um outro problema, e aqui acho que 2 problemas que eu gostaria de centrar aqui. Eu também não sou contra, antes de mais nada, eu esqueci de falar isso. Eu não sou contra o juiz das garantias, ao contrário, eu acho que é possível ter o juiz das garantias. Não acho que seja imprescindível para a imparcialidade do juiz. Uma coisa que eu ouço muito foi isso que o Dr. Glaucio falou. Eu não acho que por ter tido contato com aquela fase do inquérito, necessariamente o juiz vai estar contaminado. Também acho que não. Se nós pegarmos, por exemplo, toda a jurisprudência do Tribunal de Direitos Humanos, do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, nós vamos ver que eles tiveram essa preocupação também, julgaram vários casos, e o que é marcante no julgamento deles é o seguinte: não é porque o juiz atuou na fase de investigação, salvo evidentemente como investigador, não é? Mas se ele atuou como juiz, não é porque ele atuou como juiz na fase de investigação que ele não pode atuar na fase processual. Essa é a jurisprudência do Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Mas ele diz que nós temos que verificar a imparcialidade subjetiva e a imparcialidade objetiva. O que ele fez na fase do inquérito e em que medida isso pode contaminar a sua visão do processo depois. Esse é o parâmetro usado pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos, porque nem todos os países europeus seguem o juiz das garantias. Pois bem, então eu acho que pode ser um avanço para nós. Vamos ver como é que vai ser aplicado o juiz das garantias. Agora, me parece que alguns defeitos que estão sendo apontados, e são defeitos de redação de fato, estão gerando um segundo defeito, que é um problema de interpretação. E algumas complicações que nós vamos ter surgirão devido à interpretação que vai ser dada a esses artigos. E aqui eu tenho certeza que a mesa vai quase, com exceção do Dr. Levi e do Dr. Paulo, a mesa vai discordar de mim nesses 2 pontos. Eu me refiro ao artigo 3º-C e me refiro ao caput e ao parágrafo 3º desse mesmo dispositivo. O artigo 3º-C, ele apenas tenta explicar aquilo que já está num dos incisos
do artigo 3º-B. Ele tenta dizer qual que é o limite da atuação do juiz das garantias, até onde vai a atuação dos limites do juiz das garantias. E aí ele diz, vai até o recebimento da denúncia. Ótimo, nos termos do artigo 399, aí complicou. Porque o recebimento da denúncia não se dá no artigo 399, o recebimento da denúncia se dá no artigo 396A. O 399, o que ele diz apenas é que o juiz, depois de recebida a denúncia, o juiz irá designar a audiência de instrução e julgamento. Aliás, abra qualquer livro de direito penal e tentem entender quando que interrompe a prescrição. É no artigo 396 ou 399? E a resposta será unânime, é no artigo 396. Por quê? Porque é aí que há o recebimento da denúncia. Mas aquela redação defeituosa do 396, do 399, herdada daquele projeto de 2008, que na sua origem queria sim que o recebimento fosse na fase do 399, mas isso foi mudado lá no Congresso Nacional. Essa redação defeituosa acabou sendo repetida por esse artigo. E aí nós temos um juiz das garantias esquisito. Se nós pegarmos um projeto de Código de Processo Penal, nós vamos e compararmos com a lei que foi aprovada, nós vamos ver que eles são muito semelhantes. Eu diria que quase que copiado. Tanto foi copiado que tem um erro logo de início, né? Quando eu falo do artigo 4º, do artigo 5º, que não tem nada a ver com o juiz de garantias. Mas nós vamos ver o seguinte, o que acontecia lá no projeto? No projeto, o juiz recebe a denúncia, o juiz de garantias não recebe a denúncia, desculpa. O juiz das garantias é oferecida a denúncia, ele remete para o juiz da instrução que vai receber ou não a denúncia. Aqui nós colocamos o juiz das garantias para receber, até aí tudo bem. Até aí não vejo problema. Agora, como que pode ter um juiz das garantias que vai mandar citar, ouvir a resposta à acusação e julgar o mérito? Sim, porque ele vai aplicar o 397. Ou não vai aplicar o 397, ou seja, ele pode absolver sumariamente o sujeito, o que é um julgamento de mérito. Juiz das garantias julgando mérito eu nunca vi. Mas nós estamos trazendo isso por causa da interpretação que nós estamos dando ao artigo 3º-C. A minha proposta, assumamos de uma vez que o artigo 3º-C, caput, foi mal redigido e que deve o juiz das garantias ter a sua atividade encerrada no recebimento da denúncia, ponto. E aí remete os autos para o juiz da instrução e julgamento analisar a resposta à acusação e tudo o mais. Tanto assim que se nós formos aplicar o 399 como diz aqui para aplicar o artigo 3º, o juiz das garantias teria que marcar audiência, o que não faz o menor sentido. Esse é um ponto polêmico, sem dúvida nenhuma, mas eu tenho visto assim, quase que a unanimidade do Poder Judiciário dizendo, assim que vai ser o juiz das garantias, eu lamento muito, porque é uma interpretação nesse ponto, quase que literal da lei, e ainda assim com uma série de dificuldades que nós vamos ter, se nós formos aplicar o 399 literalmente. Mas um outro problema, o parágrafo 3º. Esse é algo que vai ao terceiro do artigo 3º-C. Veja, em nenhum momento, o parágrafo 3º diz que os autos de inquérito não acompanharão a denúncia. Em nenhum momento. Não acompanharão a denúncia e não acompanharão o processo para o juiz de instrução e julgamento. Em nenhum momento. O que ele fala é simplesmente o seguinte: ele fala que os autos que compõem as matérias de competência do juiz das garantias ficarão acautelados na secretaria desse juízo. Os autos que compõem as matérias de competência do juiz das garantias. Não é matéria do juiz das garantias presidir inquérito policial, por exemplo. Não é matéria de juiz das garantias tratar da investigação criminal. Ele só vai aparecer na investigação quando for chamado.
É possível que haja um inquérito policial que só vai chegar para o juiz das garantias no momento de receber a denúncia. Que autos são esses que o juiz das garantias... São os autos de antecipação de prova, interceptação telefônica, prisão preventiva, prisão temporária, busca e apreensão. Esses são os autos que compõem as matérias de competência do juiz das garantias, e é isso que não pode acompanhar os autos para o juiz da instrução e julgamento. O inquérito policial vai acompanhar, a meu ver, ou pelo menos deveria. Eu sei que é um pedido há muito tempo que fizessem aqui no Brasil aquilo que foi feito na Itália, que os autos da investigação não acompanham, de fato, não acompanham. Mas, lá é explícito. Eu pergunto, havia algum impedimento para que o Congresso Nacional escrevesse: os autos do inquérito policial e aqueles de matéria de competência e de garantias não acompanharão, ficarão acautelados no processo e não acompanharão? Alguma coisa impedia o Congresso Nacional de escrever isso? Não havia nada. E vou dizer mais: na Itália, que inspira essa interpretação de que o inquérito não vai, eles têm um artigo 111 na Constituição da República Italiana, em que ele fala do contraditório, traz algumas regras que mais parecem regras de Código de Processo e não de Constituição, e depois ali eles dizem: olha, a lei vai regular algumas situações, e a lei regula. Aqui a lei não regula. O doutor Glaucio mencionou, e se o promotor juntar, tudo bem, então chega-se à conclusão de que o inquérito não acompanha. Se o promotor juntar, o que vai ter que fazer? Desentranhar. Na Itália, se uma testemunha chega e começa a falar o contrário do que ela falou na polícia, o Ministério Público saca os autos dele debaixo do braço, que é os autos do inquérito italiano, vamos dizer assim, e pede permissão para o juiz: olha, eu quero usar o depoimento que ela prestou na fase anterior, eu gostaria de confrontá-la com o que está aqui. O juiz autoriza, que está regulado na lei, e aí ele pode confrontar. Agora, como é que o promotor aqui vai poder fazer isso se esse depoimento não existe nos autos? E ele não pode nem juntar para confrontar. Ou seja, está se dando uma interpretação mais larga do que efetivamente o dispositivo fala, sem os correspondentes regramentos para mitigar os problemas que podem surgir a partir disso, como faz a legislação italiana, da qual nós, os intérpretes, não o legislador, mas os intérpretes nossos, confessadamente ou não, se inspiram. Enfim, esses são alguns problemas que nós vemos aqui, e sem falar o seguinte: o artigo 12 continua lá, ele diz que os autos do inquérito acompanharão a denúncia se servir de fundamento para ela. Sobre o arquivamento, eu concordo com o Dr. Glaucio, é imprescindível, o juiz tem que ser comunicado do arquivamento, né? É óbvio, tanto assim, Dr. Glaucio, que no Ministério Público, nós temos essa total concordância com isso, e assim que o artigo 28 tiver eficácia, né, nós editaremos um ato, aqui eu não sou procurador-geral, não estou falando por ele, mas com uma concordância grande lá, eu tenho certeza que nesse ato já constava, mas nós tiramos isso quando houve a liminar, mas nós já tínhamos um ato pronto, e nesse ato constava o óbvio, que o juiz tem que ser comunicado. Como é que o juiz é comunicado na instalação do inquérito e não é comunicado no seu arquivamento? Ele faz o que? Ele fica com aquele registro aberto. Então, evidentemente, o juiz tem que comunicar, e de fato o legislador esqueceu-se disso, e a comunicação tem que partir do Ministério Público. Bom, eram essas as considerações que eu tinha a fazer nesse tempo que nós temos. Obrigado. Eu só lembro aos colegas que esses dois dispositivos que foram discutidos, tanto pelo expositor como pelo debatedor, o juiz das garantias e o artigo 28, estão suspensos por determinação do ministro Luiz Fux, que adiou
para ser julgado sine die, ou seja, eu tenho a impressão de que isso ainda vai ficar um bom tempo, né? 28. A não percepção penal, sim. O arquivamento do inquérito interno do MP é que está suspenso por determinação do juiz. Então eu já passo imediatamente a palavra para finalizar a nossa primeira mesa, o nosso primeiro painel, o Dr. Dirceu Augusto da Câmara Vale, presidente da OAB, da subseção de Mogi das Cruzes, advogado criminalista, pós-doutorado na Faculdade de Direito da Universidade de Santiago de Compostela. Tem pós-doutorado na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. É doutor e mestre em Direito Processual Penal pela PUC de São Paulo, Pontifícia Universidade Católica. Especialista também em Direito Administrativo, professor da PUC de São Paulo, Escola Paulista de Direito, Escola Paulista da Magistratura, Escola Superior da Advocacia. Doutor Dirceu está com a palavra. Boa noite a todos. Todo mundo cansado, né? No avançar das horas. Bom, queria em primeiro lugar cumprimentar o nosso diretor do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento, Dr. Paulo Sérgio Oliveira Costa. Recebo meus cumprimentos, Excelência, que o trabalho que Vossa Excelência esteja fazendo no caminho daquele que fez professor da Ponte, professora Luísa, enalteça cada vez mais o Ministério Público. Queria cumprimentar o Dr. Levi. Se a minha memória não trai, porque o nome de Vossa Excelência não está aqui, é Levi Manuel Magno. Nos idos de 99 a 2000, o primeiro processo de júri que tive foi com Vossa Excelência. Quanto tempo? 20 anos. Né? Já denuncia a idade que nós temos. Receba Vossa Excelência meus cumprimentos. Enfim, meu presidente Eduardo Ferrari, meus cumprimentos. Obrigado pelo convite. Dr. Ricardo Toledo, nosso guia, a maior autoridade da Ordem dos Advogados, todos aqui presentes, Dr. Glaucio Magistrado, enfim. Falar com os alunos do 6º, 7º e 8º semestre. Pelo menos é o que está aqui pautado para mim. Eu queria abrir dizendo que a razão da existência das faculdades de Direito, esta inclusive, e todas as outras que existem, é porque nós fracassamos enquanto sociedade. Se nós não tivéssemos fracassado enquanto sociedade, nós não precisaríamos de faculdades para dizer o que é justo, o que é correto, o que é legal. Né? Se nós respeitássemos regras de ouro, de que não faça aos outros aquilo que você não quer que faça a você, ou trate os outros como você quer ser tratado, não precisaríamos de faculdades de direito. Mas como essa sociedade é imperfeita, como essa sociedade, né, depois está lá em Gênesis 1, caiu, né, começou lá com Adão e Eva, a bagunça toda, como nós fracassamos enquanto sociedade, a gente precisa corrigir as coisas por aqui. Né? A gente precisa ter uma justiça profana que regule a sociedade e que tenha um mínimo controle social. Por que eu estou trazendo essa questão da imperfeição da nossa sociedade? Porque se a sociedade é imperfeita, as leis que nós editamos também são imperfeitas. E aqui, com muita percussência, Sua Excelência Dr. Glaucio, nobre debatedor, Dr. Ricardo, promotor de justiça, trouxeram com muita galhardia, com muita inteligência, todos os senões que tem a alteração legislativa proposta e que nós teremos que nos debruçar. Se não tivesse essas imperfeições todas, talvez não precisaríamos ter tantos advogados, tantos promotores, tantos juízes. Graças a Deus, o Poder Legislativo falha de quando em quando para a gente poder pelo menos se encontrar em eventos como esse e debater qual que é o melhor caminho. Veja, a lei que institui o juiz de garantias e traz tantas outras alterações no Código de Processo Penal, aquilo que se convencionou chamar de pacote anticrime, penso, sujeito a todas as críticas e ao que me parece, por incrível que pareça, irmanado, ombreado como representante do Ministério Público, só para variar a defesa e MP caminhando na mesma linha, penso que veio boa hora. De fato, não é adequado
que aquele magistrado que toma contato com os elementos de uma investigação possa ser o magistrado que vai sentenciar. E trago aqui um exemplo muito singelo, longe de qualquer casuísmo. Imagine a decretação de uma interceptação telefônica por parte do juízo de piso, ou seja, do juiz de primeira instância, sem nenhuma fundamentação, violando a garantia individual que todo cidadão tem. E essa decretação de interceptação telefônica sem nenhuma fundamentação, ela colhe seus frutos, porque o réu dela não sabe, o investigado dela não sabe. E vai se amealhando elementos, e por aí afora. Toma contato o juiz com a transcrição daqueles elementos. Só que a fundamentação não era nenhuma. Quando o investigado passa a compor o processo, denúncia recebida e por aí afora, vai ao tribunal e o tribunal diz: é ilegal essa decisão, não tem fundamentação nenhuma, isso aqui não serve para afetar um direito e garantia individual. Só que aquele juiz já teve contato com toda aquela prova incriminadora. Qual que é a equidistância que ele vai ter para proferir um julgamento isento? Nenhuma. Até porque, respeitando, evidente, sempre todos os pontos contrários, uma coisa me chama a atenção, e todos os manuais de processo penal dizem sobre a imparcialidade do juiz. Não existe juiz imparcial. É uma fábula. Não existe. O que nós temos é a parcialidade negativa e a parcialidade positiva. A parcialidade negativa é aquela censurada no código: amizade íntima, inimizade capital e por aí afora. Agora, a parcialidade positiva é o juiz de direito, o promotor de justiça, o advogado, todos os senhores proferem decisões no seu dia a dia baseado nas experiências que os senhores têm, na visão de mundo que os senhores têm. Aqueles que são pais acham que dar uma palmada no filho não se presta a educar. Outros tantos acham que é melhor o castigo. Vejam, é a carga que os senhores trazem. As cargas filosóficas, as cargas religiosas, as influências escolares. Aquele que militou no DA da Pontifícia Universidade Católica, que é mais à esquerda, vai ter uma visão de mundo, Dr. Oliveira. Aquele que foi do Mackenzie, que é mais à direita, vai ter outra visão de mundo. Isso é muito natural. Isso faz parte da justiça imperfeita que a gente pratica aqui, porque senão bastariam robôs para você despejar o caso concreto, ele fazer uma leitura e sair uma sentença que é justa. Aliás, sentença, os senhores sabem, sentença vem de sentido. Eu sinto o que é justo. Essa história também que tem nos manuais de que é um processo silogístico, se pega a premissa maior, a premissa menor, né, a norma, o fato e a conclusão. Isso é uma balela, é um serviço que os autores de manual fazem aos alunos. Não é nada. O juiz acompanhou a instrução, ele ouviu o réu, ouviu as testemunhas, ele sente o que é justo. Depois que ele sente o que é justo, ele vai buscar fundamento para absolver ou para condenar. Falar o contrário é ignorar totalmente o que acontece na realidade, no cotidiano do fórum, né? Então, eu coloquei essas premissas, primeiro para a gente ter bem claro que é necessário buscar o espírito dessa lei, o espírito dessa alteração legislativa, né? Já disse São Paulo numa oportunidade que a letra mata e o espírito vivifica. Vamos procurar então qual que é o espírito dessa alteração legislativa para que a gente possa aplicá-la da melhor maneira. Na Itália, não obstante as ponderações que trouxe Sua Excelência, o Dr. Glaucio, de fato a carreira lá é única. Magistratura e Ministério Público fazem parte da mesma carreira, mas penso que mais para ter uma força enquanto instituição sindical. Porque não pode migrar ao bel prazer, quando quiser, o membro da magistratura sentada, que é o juiz de direito, e o membro da magistratura de pé, que é o do Ministério Público. É uma única carreira, mas é para dar uma força sindical, para ter uma APMP e uma APAMAGES concentrada. Na França, na Itália, existe o juiz de garantias. Na França, e o começo da carreira, por incrível que pareça, é pelo Ministério da Justiça. Então, a magistratura está ligada ao Poder Executivo, que para nós soa como uma loucura, né? Até porque a repartição dos poderes, como nós conhecemos, começou por lá. Enfim, mas
Da mesma maneira, lá nós temos juízes de garantias. Na Alemanha, juiz de garantias. Portugal, juiz de garantias. Espanha, juiz de garantias. Vamos sair do primeiro mundo. Bolívia, Chile, Uruguai, o juiz de garantias. Então não se trata essa alteração legislativa de uma jabuticaba, né? Algo que só tem aqui no Brasil. Demorou para chegar, inclusive. Demorou bastante para chegar. E agora cabe, fazendo esse exercício de reflexão, em mesas como essa, em seminários como esse, que tem como único objetivo trazer mais dúvidas do que respostas, porque as respostas são os professores que vão dar para vocês na sala de aula, e cada um dos senhores que vão se debruçar e refletir sobre o que estão tratando, sobre essa nova alteração, que a gente tem que cogitar. Insisto nesse ponto. Será que o modelo atual, que se diz acusatório, atende aos critérios de justiça que nós esperamos? E embora tenha aquele ditado antigo, né, que o uso do cachimbo entorta a boca, eu sou advogado e sempre vou defender liberdades e sempre vou defender a maior possibilidade possível de recursos para tentar alcançar a justiça, e é natural que assim o seja, porque a defesa não tem o aparato do Estado ao seu lado. O Ministério Público tem o CAEX, a Polícia Militar, a Polícia Civil e por aí afora. Nós não temos. Então é necessário sim que a defesa sempre tenha maiores instrumentos ao seu alcance para conseguir provar aquilo que reputa justo. Mas dentro dessa nova dinâmica que nós estamos vendo, da alteração que nós trouxemos no artigo 3º e tantas outras que os senhores verão, tem um ponto que é importante, professor Levi, de trazer, como que confirmando aquela máxima do Bertolt Brecht, que as leis salsicham e as salsichas é melhor não saber, né, como elas são feitas. Embora o projeto seja antigo, salvo engano, de 2010, só agora teve nascedouro, e isso quem traz sou eu, não estou sendo leviano, foi uma revista jurídica especializada, que é o Conjur, li tempos atrás, que talvez essa movimentação foi para beneficiar a investigação contra um dos filhos do presidente da República, que tiraria das mãos de um juiz, salvo engano, de nome Flávio, da 27ª Vara do Rio de Janeiro. Então vejam, tem ali algo que também tem que ser observado na análise do caso, para vocês entenderem como funciona, para vocês entenderem essa máxima de Brecht, né? As leis e as salsichas, é melhor nós não sabermos como são feitas. Todos esses pontos têm interesse tremendo. Diz o artigo 3º que o sistema vai ser acusatório. Se o sistema vai ser acusatório, qual que é a consequência? O juiz, se houver pedido absolutório, não pode mais condenar? Se ele não pode mais condenar, revogou tacitamente o artigo 385 do Código de Processo Penal? Penso que sim, deve ser assim. Ora, se o Ministério Público, titular da ação penal, pleiteia a absolvição, os senhores tiveram teoria geral do processo, meu Deus, tem que vincular o juiz, porque senão é sentença extra-petita, porque senão o juiz está deixando de ser equidistante. É o próprio membro do MP, o próprio sujeito que denunciou, que fez a imputação, transcorreu a instrução e se convence, não, esse camarada, esse réu nada fez. Como pode o Ministério Público, o magistrado posteriormente condenar? Então, vai haver uma série de ponderações reflexas em cima dessa questão do juiz de garantias. Uma alteração que se teve, e é muito interessante, quando um delegado de polícia, e vocês que estão aqui estudando direito, 6º, 7º, 8º, quando um delegado toca um inquérito policial, esse inquérito, obrigatoriamente, ele se submete a um controle jurisdicional. Quer dizer o quê? Ainda que na fase de investigação, de quando em quando, de tempos em tempos, remete o delegado de polícia para o juiz. E no modelo ideal, no mundo do dever ser, o juiz tem que passar os olhos ali e ver se está tudo bem. Não basta
acontecendo, se está sendo respeitado os direitos e garantias individuais, né? Como que está cuidando da investigação. Esse é o que deveria acontecer. Só que isso acontece com o delegado de polícia. Nas investigações instauradas pelo Ministério Público, assim não acontece. Instaura-se um procedimento investigatório criminal, e se nesse procedimento investigatório criminal não for solicitada nenhuma medida cautelar, ele vai ficar te investigando 1 ano, 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, tanto quanto tempo entendeu o Ministério Público, sem controle jurisdicional nenhum, deva existir aquela investigação. E essa alteração que veio no artigo 3º-B, inciso 4, veio, sim, em boa hora. O desembargador Guilherme de Souza Nutti, ele inclusive extrapola a interpretação primeira que pode se dar a esse dispositivo. Ele diz que além do juiz ter que ser comunicado de todo o procedimento, inclusive os PICs, né, deve-se também comunicar o investigado, para que ele possa, ao menos, exercer a ampla defesa, já que o contraditório fica postergado por outro momento evidente. Mas veja que já está aparecendo, no meu sentido, interpretações, análises de intérprete autêntico, um desembargador de nomeada, um autor de nomeada, que enxerga a necessidade dessa comunicação para que o acusado já tenha ciência, para que o investigado já tenha ciência. Vejam como isso é importante. E já que nós falamos do PIC, que é o procedimento investigatório criminal, até para fazer um paralelismo com o que acontece com o juiz de garantias e o juiz que vai sentenciar o feito, de como fica prejudicada a análise por parte desse mesmo juiz, julgando tanto as medidas em investigação, como posteriormente sentenciando o caso. Nos procedimentos investigatórios criminais, os senhores sabem, nós temos na testa da apuração um membro do Ministério Público, um promotor de justiça. E, não raro, para não dizer quase sempre, esse mesmo membro do Ministério Público é aquele que vai posteriormente oferecer denúncia. Na minha visão também, talvez a título de legge ferenda devesse ter uma alteração, porque é natural que aquele que investigou, ao denunciar, só vai querer legitimar a sua investigação. Me parece, claro, matemático até. Eu investiguei, eu quero que a minha investigação vá adiante. Me parece muito claro. E é isso que acontece hoje. E aí me sai a notícia que há uma proposta de alteração legislativa para que nos PICs ao Ministério Público seja também imposto, obrigado a fazer a análise de prova de eventuais requerimentos em favor do indiciado, do investigado, do suspeito. E cogitaram entrar com uma ação no âmbito do Supremo questionando. Já está fazendo um trabalho legislativo, né, as entidades de classe do Ministério Público, questionando isso, dizendo, olha, não pode obrigar aquele que está investigando a investigar em favor do réu. Mas ele está investigando o quê? Um fato ou ele está investigando uma pessoa? Onde que nós vamos parar? Porque se nós não nos chocarmos com esse estado de coisas, amanhã pode ser alguém próximo, amanhã pode dar aso a injustiças enormes de nomeada. Enfim, muitas são as provocações, pouco é o tempo. Violando o princípio da igualdade da par conditio, me foi atribuído um pouco menos tempo do que aos meus colegas, mas deixa estar, vamos passar. Eu só queria, para encerrar as observações que eu fiz, pedindo desculpa se não me fiz compreender ou se fiz alguma colocação de modo inadequado, dizer o quão importante é esse diálogo, Excelência. Dr. Levi, fica meus parabéns. Diálogo, a origem etimológica da palavra diálogo é uno, é aquilo que une, aquilo que é bom. É na conversa que nós conseguimos chegar a um consenso e alcançar o melhor.
e diabolos, né, que dá origem para o diabo mesmo, por coisa ruim, é aquilo que separa, é aquele que fica introspectivo, pensando só no seu mundo. Então, diálogos como esse são mais do que importantes. Parabéns, muito obrigado. Com Vossa Excelência, agora a melhor palavra. Vamos lá então, para homenagear o nosso palestrante Glaucio Roberto de Brits Araújo, entregamos o certificado, será entregue nas mãos do Dr. Paulo Sérgio de Oliveira e Costa. Tem que apertar. Para homenagear o Dr. Ricardo José Gasques A. Silvares, eu peço que o Dr. Eduardo Ferraro Geraldes entregue, portanto, o nosso certificado. E para homenagear o nosso querido presidente da OAB, subseção de Mogi das Cruzes, Dr. Dirceu Augusto Câmara Vale, eu convido o Dr. Ricardo Luiz de Toledo Santos Filho, vice-presidente da OAB São Paulo. Nesse momento eu peço que nós façamos a mesa para que possamos recompor todos os nomes aqui e chamar logo em seguida o segundo e último painel. Muito obrigado a todos que participaram do nosso primeiro painel.